Bem-vindo ao curso de Lógica de Programação, Tipos de Dados Avançados. Neste módulo, abordarei 3 tipos de dados. Primeiro, os vetores, depois as matrizes e, por último, os tipos de dados customizados, que são tipos de dados criados por quem está construindo o algoritmo. Vamos entender como declarar e manipular valores nestas estruturas. A primeira estrutura para armazenamento de dados que vamos ver são os vetores. Os vetores, também chamados de arrays, agrupam variáveis com o mesmo tipo de dado. Então, quando você quer agrupar diversas informações que têm o mesmo tipo de dado num conjunto único, você pode utilizar um vetor. O vetor tem um tamanho pré-determinado. Veja o exemplo. Estou criando aqui um array ou vetor de 5 inteiros. Então você pode ver, que eu tenho aqui os números 4, 3, 10, 9 e 8, que são 5 inteiros. Eles estão representados nessas caixinhas, que depois eu vou explicar com mais detalhes o que isso significa. Tá? Mas é importante ver que essas informações estão agrupadas de alguma forma. Então você tem esses 5 inteiros, mas não tem esses 5 inteiros separados em 5 variáveis no seu algoritmo. Você tem um vetor e dentro desse vetor você tem os valores. Antes de você começar a trabalhar com vetores, você precisa fazer a declaração de um vetor. Para você declarar uma variável como sendo um vetor, 2 informações precisam ser fornecidas. O tipo de dado armazenado em cada posição e o tamanho do vetor. Então, vamos ver um exemplo. Aqui está a declaração de um vetor de 5 inteiros, que é um vetor semelhante ao que vimos no slide anterior. Veja como é que você declara. Primeiro detalhe, você define o tipo de dado. Então, qual é o tipo de dado que aqueles elementos dentro do vetor irão assumir? Lembre-se que um vetor não pode ter valores dentro dele com diferentes tipos de dados. O vetor permite apenas um tipo de dado único. Nesse caso aqui, como eu quero criar um vetor de inteiros, eu declaro como inteiro 2 pontos. Da mesma forma como eu declaro variáveis. Depois eu dou um nome para a variável, utilizo o identificador, como você já está acostumado a fazer. Então aqui nesse caso a variável se chama v. E a partir de agora vem a diferença. Eu uso os colchetes. Os colchetes é que determinam que você está declarando um vetor e não apenas uma variável que recebe um valor inteiro. Quando você utiliza o colchetes, você está dizendo que você está criando um vetor de inteiros, vários números inteiros. Certo, mas quantos números são esses? Aí você coloca essa informação dentro do colchetes. Nesse caso, estou colocando 5, porque eu quero criar um vetor de 5 posições. Se eu quisesse criar um vetor de 10 inteiros, por exemplo, eu substituiria esse 5 por 10. Então veja que não muda muito do que você já está acostumado a fazer. A única diferença é que depois de declarar o nome da variável, você coloca entre colchetes o tamanho do vetor. Como você já viu, um vetor agrupa diversos valores de um determinado tipo. Mas como é que eu posso fazer para diferenciar esses elementos, para acessá-los individualmente? É aí que entra a questão dos índices de um vetor. Cada elemento em um vetor ocupa uma posição. E essa posição é numerada. Numerada de que forma? Ela começa em 0 e vai até o tamanho do vetor, menos 1. Veja um exemplo. Tenho aqui novamente aquele vetor de inteiros, com os números 4, 3, 10, 9 e 8. Veja que cada caixinha dessas é uma posição do vetor e possui um número. Esse número começa em 0 e vai até 4, fazendo com que o vetor tenha tamanho 5. Se, por exemplo, esse meu vetor tivesse tamanho 10, as minhas posições seriam numeradas de 0 até 9. Para tamanho 100, de 0 até 99. E assim por diante. Então você tem que ter ciência que cada elemento dentro do vetor pode ser identificado
por um índice único, que é um número inteiro, que vai de 0 até o seu tamanho menos 1. Agora que você já sabe que os elementos são indexados, vamos ver como é que nós atribuímos valores a um vetor. Como um vetor é indexado, um valor deve ser sempre colocado em uma posição. Eu não posso atribuir um valor a um vetor, tá? Eu tenho que atribuir um valor a uma determinada posição do vetor, porque é lá dentro que vai o dado e não no vetor, ok? Então, a forma de eu definir essa posição é através, de novo, dos colchetes. Então, aqueles mesmos colchetes que eu utilizei para declarar o meu vetor, eu também utilizo para acessar uma determinada posição do vetor. Veja um exemplo. Então, eu tenho aqui novamente o meu vetor de 5 inteiros, declarado dessa forma aqui, né? Como você já aprendeu anteriormente. Como resultado, então, eu tenho 5 caixinhas, né? 5 posições, numeradas de 0 a 4, onde eu vou poder colocar os elementos dentro dessas caixinhas. Se eu quero, por exemplo, atribuir um valor dentro de uma posição dessas, né? Eu devo primeiro identificar que posição é essa. Se eu quero, por exemplo, colocar um valor 7 na posição 2, eu faço dessa forma. V, abre colchetes, 2, fecha colchetes, igual a 7. Basicamente, o que eu estou falando aqui é a posição 2 do meu vetor V recebe o valor 7. Quando eu executar esse tipo de situação, né, esse tipo de coisa, vai acontecer que na posição 2 daquele meu vetor V, a partir de agora, será atribuído o valor 7. A atribuição funciona da mesma forma que uma atribuição de variável normal. A diferença é que quando você está atribuindo para um vetor, você tem que dizer exatamente a posição onde você quer colocar aquele valor. E para dizer essa posição, você utiliza a notação baseada em colchetes. Ainda falando a respeito da atribuição de valores, quando um vetor é criado, cada posição é inicializada com um valor padrão. Então, a partir do momento que você cria o vetor, ele já possui dentro dele as posições preenchidas com alguma coisa. Que coisa é essa? Isso depende do tipo de dados do vetor. Por exemplo, se eu crio um vetor de inteiros, todas as posições do meu vetor serão inicializadas com 0. Se eu crio um vetor do tipo real, também todas as posições serão inicializadas com 0. Caso o meu vetor seja do tipo lógico, o meu valor inicial será falso para todas as posições. E se o vetor for do tipo caractere, um texto vazio, né, apenas abre e fecha aspas, será atribuído a cada uma das posições do vetor. Você já aprendeu a atribuir valores às posições de um vetor. Vamos ver agora como ler valores. Para você extrair um valor de um vetor, você também precisa identificar a posição onde ele se encontra. Nada mais justo, não é? Se você teve que identificar a posição no momento de atribuir um valor, no momento de restaurar esse valor, de ler esse valor, você também tem que dizer a posição. Então, observe um exemplo. Eu tenho aqui o meu vetor V, que é um vetor de 5 inteiros, onde eu tenho da posição 0 a 4 os valores 6, 3, 8, 4 e 2. Digamos que eu queira extrair um valor, e o valor seja o valor da posição 3. Bom, então, a primeira coisa que eu faço, eu crio uma variável do tipo inteiro, né? Por que do tipo inteiro? Porque o valor que eu vou extrair do vetor é um tipo inteiro, né? Lembrando que cada posição de um vetor de inteiros é, na verdade, um número inteiro. Depois de criada a variável, eu faço x igual a v, abre colchetes 3, fecha colchetes. Quando eu executo isto, eu vou estar lendo o que está na posição 3 e atribuindo a x. No caso, na posição 3 do meu vetor, eu tenho o número 4. Como eu tenho o número 4, então v índice 3 representa o 4, então x vai receber o valor 4. É dessa forma que você extrai um valor de um vetor. Então, lembrando, sempre você tem que definir uma posição, assim como quando você atribui, você também tem que definir uma posição no momento da leitura, né? E para você acessar a posição, você também utiliza o índice, né? Dentro de um abre e fecha colchetes.
V índice 3 significa qual é o elemento que está no índice 3 do vetor V. No caso aqui é o 4, então, como eu estou fazendo uma atribuição para x, então x recebe o valor 4. A próxima estrutura de armazenamento de dados que vamos estudar são as matrizes. Uma matriz nada mais é do que um vetor, que você já conhece, só que composto por mais de uma dimensão. Quando nós falamos a respeito de vetor até agora, nós estávamos falando de uma dimensão apenas, né? Então, eu tinha como se fosse uma linha, né, ou uma coluna, né, independente da forma gráfica como você quer enxergar um vetor, né? O importante é que você tenha ali como se fosse um conjunto, né, contínuo de informações com um determinado tamanho e indexado de 0 até o tamanho do vetor menos 1. Então, isso era um vetor. Quando nós falamos de matrizes, nós estamos basicamente dizendo que existem mais de uma dimensão, duas ou mais. Veja este exemplo. Aqui eu tenho uma matriz de duas dimensões. Significa que eu tenho linhas e colunas. Perceba o detalhe. Mesmo eu tendo duas dimensões, eu ainda faço a indexação da mesma forma. Começa em 0 e vai até o tamanho das colunas menos 1 e de 0 até o tamanho das linhas menos 1. Como eu comentei, as matrizes podem ter n dimensões, desde que n seja maior do que 1, né? Porque uma matriz de uma dimensão tem um nome específico, que é vetor, que é o que nós já estudamos anteriormente. Então, o vetor nada mais é do que um tipo específico de matriz, que é uma matriz que tem uma dimensão só. O mais comum na prática é não passarmos de 3 dimensões. Tá? Apesar da matriz poder ter de 2 a infinitas, né, teoricamente, dimensões, é muito comum nós não passarmos de 3. Por quê? Por uma questão de enxergar as coisas. Acima de 3 dimensões, fica difícil você conceber, você tentar imaginar como os dados estão estruturados. Observe o exemplo de uma matriz de 3 dimensões. Né? Então, é uma matriz que eu tenho linhas, colunas, né, como eu já mostrei no slide anterior, e além disso eu ainda tenho uma profundidade. Né? Eu tenho como se fosse outras matrizes atrás dessa matriz principal. Esta é uma matriz de 3 dimensões, normalmente a maior que a gente utiliza. Representar 4 dimensões, por exemplo, você já não consegue, né, numa forma plana aqui. O máximo que você consegue é 3 dimensões. Por isso que o pessoal normalmente não abusa das dimensões. Por uma questão até de deixar mais claro, da pessoa que está olhando aquele código conseguir imaginar como os dados estão estruturados. Declaração de matrizes. A declaração de matrizes é feita da mesma forma que a declaração de vetores. Tem apenas uma pequena diferença. Vamos ver então? Aqui está a declaração de uma matriz de 2 linhas por 5 colunas. Então, a primeira coisa que eu faço é determinar o tipo de dado. Assim como os vetores, todos os elementos de uma matriz devem ter o mesmo tipo de dado, que neste caso aqui é inteiro. Depois eu defino um nome para essa matriz, estou chamando de M, né? É o identificador, é como é que eu identifico ela, da mesma forma como eu declaro variáveis, né? Que as variáveis também têm o identificador. Aqui eu estou criando uma matriz também com seu identificador. Aí eu tenho os colchetes, né? E aí, lembre-se que lá no vetor eu utilizava um par de colchetes e dentro dele eu colocava o tamanho. No caso da matriz, eu vou ter mais de um par de colchetes, porque eu vou ter mais de uma dimensão. Cada par de colchetes determina uma dimensão na matriz. Então, se eu quero uma matriz de 2 dimensões, eu tenho que ter 2 pares de colchetes. Se eu quero uma matriz de 3 dimensões, eu vou ter 3 pares de colchetes, e assim por diante. Dentro de cada par de colchete, eu defino o tamanho daquela dimensão. Normalmente, convenciona-se que a primeira dimensão, né, o primeiro par de colchetes, é o número de linhas e o segundo é o número de colunas. Então, basicamente, estou dizendo aqui que eu tenho uma matriz de 2 linhas por 5 colunas. Vamos falar agora a respeito da atribuição de valores em uma matriz. Para você atribuir um valor,
é necessário você fornecer a posição na matriz. Funciona da mesma forma que no vetor. Quando a gente quer atribuir um valor a um vetor ou a uma matriz, nós devemos dizer exatamente aonde dentro desse vetor ou dessa matriz que nós queremos colocar aquele valor. Essa posição vai depender do número de dimensões. Então, veja um exemplo. Eu tenho aqui a minha matriz de 2 linhas por 5 colunas. Graficamente, seria mais ou menos isto aqui, né? Então, eu tenho aqui uma estrutura de caixinhas, onde eu tenho 2 linhas e 5 colunas. Com relação aos índices, né? Então, sempre de 0 até o tamanho da dimensão menos 1. Então, se as minhas colunas são 5, elas são indexadas de 0 a 4. Como aqui as linhas são 2, elas são indexadas de 0 a 1, ok? Agora imagine que eu quero colocar o valor 7 na posição 1, 3. Né? Então, eu faço da forma como está aqui. Coloco entre o primeiro par de colchetes o valor da linha, onde eu quero fazer a atribuição, e no segundo par de colchetes, dentro dele eu coloco a coluna. E o operador igual, né, que diz que vai receber o valor. Fazendo isto, eu vou colocar na posição 1, 3, o valor 7. Então, esta é a forma que você utiliza. Veja que é igual à do vetor. A diferença é que no vetor eu utilizava apenas um par de colchetes. Por quê? Porque lá eu só tinha uma dimensão. Aqui, se eu tenho 2 dimensões, eu preciso definir em termos de linha e coluna onde é que eu quero colocar o valor. E se eu tivesse 3 dimensões na minha matriz? Aí eu precisaria usar 3 pares de colchetes. Eu precisaria dizer qual linha, qual coluna e também qual profundidade, digamos assim, eu gostaria de colocar o valor 7. Agora que você já aprendeu a atribuir valores às posições de uma matriz, vamos ver como ler estes valores. Para extrair um valor de uma matriz, é preciso identificar a posição onde ele se encontra. De novo, se no momento da atribuição eu definir uma posição específica para colocar aquele valor que eu queria, no momento de ler este valor, eu também preciso dizer exatamente qual é a posição onde ele se encontra na matriz. Veja um exemplo, de novo, de uma matriz de 2 linhas por 5 colunas. Matriz M. Eu tenho lá, então, na primeira linha os valores 43086 e na segunda linha 72359. Agora imagine que eu quero extrair um elemento dessa matriz. Primeira coisa que eu faço, então, eu crio uma variável x do tipo inteiro, porque o valor que x receberá será um valor inteiro, porque cada posição dessa matriz é um valor inteiro, né? E aí eu acesso desta forma, m índice 1, índice 2, isto é, m linha 1, coluna 2. Ora, qual é o elemento que está na linha 1, coluna 2? É o elemento 3, portanto x vai receber 3. Isto é exatamente o que acontece também com o vetor. A diferença é que aqui agora eu tenho mais de uma dimensão. Se a minha matriz M fosse de 3 dimensões, eu precisaria dizer o índice da linha, o índice da coluna e um outro índice também da profundidade. Vamos estudar agora os tipos de dados customizados. Além dos tipos primitivos, novos tipos de dados podem ser criados. Os tipos primitivos que você já conhece, que são inteiro, lógico, caractere e real, não são os únicos tipos que você tem para trabalhar nos seus algoritmos. Você também pode criar o seu próprio tipo de dado. E para fazer isso, você pode compor os tipos primitivos e até outros tipos customizados. Veja um exemplo. Digamos que você está criando um algoritmo e no seu algoritmo você tem o conceito de produto. Tá? O que é um produto? Bom, você pode dizer que um produto é um elemento composto por um nome, um preço e um indicador dizendo se ele está vendido ou não. Isso forma um tipo de dado customizado. Então você pode criar um tipo para o seu algoritmo chamado produto, né, que agrupa esses outros tipos primitivos, no caso,
e forma um conceito na sua aplicação, que aqui é o conceito de produto. Para você declarar um tipo de dado customizado, você utiliza a palavra tipo, aí coloca o nome do tipo de dado, no caso aqui é produto, aí você abre um bloco, né, através do abre chaves, coloca todos os elementos que fazem parte desse produto e no final você fecha chaves. Tá? Com isso você declara então um tipo de dado customizado. E como é que eu uso esse tipo de dado customizado na minha aplicação? Muito simples, da mesma forma que qualquer outra variável. Então, para você declarar uma variável do tipo produto, você utiliza produto P. É a mesma coisa que você faz quando você quer, por exemplo, declarar uma variável de um tipo de dado primitivo. Você não faz inteiro I, por exemplo? Então aqui você faz produto P. Um detalhe importante, quando você cria um tipo, você está criando apenas o tipo do dado, tá? Você está criando um novo tipo de dado. Você não está criando nesse momento nenhuma variável, tá? A variável você cria depois, é o que estamos fazendo aqui agora, criando uma variável P do tipo produto. Certo, mas produto é um tipo de dado que ele é composto por outras variáveis dentro dele. Como é que eu faço para acessar cada um dos elementos desse tipo produto? Eu utilizo o operador ponto. O ponto é utilizado para acessar os dados. Então, se eu quero, por exemplo, no meu produto P, dizer que o nome dele é feijão, eu faço p.nome igual a feijão. Basicamente, o que eu estou falando é o campo nome do meu produto P recebe o valor feijão. A mesma coisa com o preço. O preço, né, o campo preço do produto P recebe o valor 3,50. O campo vendido do produto P recebe falso. E assim por diante, tá? É assim que eu acesso cada um dos elementos de uma estrutura customizada que eu crio previamente. Como eu falei anteriormente, eu posso também compor um tipo de dado customizado como tendo dentro dele um outro tipo de dado customizado. Veja um exemplo. Tenho aqui um conceito cliente, né? Um tipo de dado cliente no meu algoritmo, composto por um nome e um CPF. Veja que o nome e o CPF são ambos do tipo caractere. Até aí nada diferente do que já vimos anteriormente. Agora imagine que eu tenho uma outra estrutura também chamada conta, né? Representando uma conta bancária. Eu tenho uma agência, que pode ser um número inteiro. Dentro dessa minha conta tenho também um numConta, né, que é o número da conta, que também pode ser um inteiro. E dentro dela eu posso ter um cliente, que é o titular da minha conta. Então veja que dentro de conta eu estou referenciando um cliente, que é um tipo de dado customizado. Tá? Então isso é para você perceber que eu não preciso necessariamente ter apenas dados primitivos dentro de um tipo de dados customizado. Eu também posso ter outros tipos de dados customizados. Veja um exemplo de como é que eu trabalharia nessa situação. Posso criar uma conta, né? Então uma conta C. Estou criando uma variável C do tipo conta, que é o tipo que eu defini anteriormente. Aí para acessar cada um dos elementos, eu utilizo o ponto. Né? Então c.agência é igual a 234, c.numConta é igual a 4354. Isso tudo a gente já viu. Certo, mas e se eu quero acessar agora o nome do titular da conta? Como é que eu faço? Utilizo o operador ponto de novo. c.titular.nome, c.titular.cpf e atribuo o valor, tá? Então é como se eu fosse entrando no tipo de dado. Eu começo com o C, que é uma conta. Dentro da conta eu tenho o titular, então c.titular acessa o cliente. Dentro de cliente eu tenho nome e CPF, então depois do titular eu posso utilizar ponto .nome ou ponto .cpf. E assim por diante, é como se eu fosse navegando dentro dessa estrutura que eu criei. Tá? Então eu posso ter quantos níveis eu quiser, posso ir construindo tipos customizados dentro de tipos customizados, né? Fazer essa referência sem qualquer problema.
E para fazer o acesso, eu sempre utilizo o operador ponto. Vou mostrar para você agora a relação entre os tipos de dados customizados que estamos estudando com os vetores e as matrizes. Tipos de dados customizados podem conter vetores ou matrizes dentro deles. Veja um exemplo. Imagine que você declarou um tipo agenda no seu algoritmo e dentro dessa agenda você tem um conjunto de nomes. Para representar esse conjunto de nomes, você utiliza um vetor de nomes do tipo caractere. Você pode fazer isso sem qualquer problema. Significa que você tem uma estrutura agenda e dentro dela você tem 10 nomes, ok? Certo, e como é que eu trabalho com os dados dentro de uma estrutura como essa? Na verdade, não muda nada do que você já está acostumado a fazer. Primeira coisa que você faz é criar uma variável do tipo agenda, né? Então eu criei aqui a variável A, e aí para acessar o array nomes, né, o vetor nomes, eu faço a.nomes. Como para trabalhar com um vetor, eu preciso sempre estipular a posição do elemento, então eu utilizo os colchetes. Então, a.nomes 0 igual a José, significa que dentro da posição 0 do vetor nomes do tipo de dado agenda, eu vou colocar o valor José. A.nomes 1 igual a Joana, significa que dentro da posição 1 do vetor nomes do tipo agenda, eu vou colocar o valor Joana. E assim por diante. Então, basta que eu utilize o operador ponto para chegar até a variável dentro da estrutura e depois eu utilizo o índice do vetor. Outra coisa que eu posso ter também é vetores e matrizes de tipos customizados, né? Que é o contrário do que estamos fazendo aqui. Veja um exemplo. Imagine que você criou uma estrutura chamada caneta e dentro dela você tem uma marca, né? Então, a marca da caneta. Agora imagine que você quer ter um conjunto de canetas. Como é que você faz? Você pode criar um vetor de tipo de dado customizado. Até agora nós vimos como criar vetores de tipos primitivos. Para você criar um vetor de um tipo de dado customizado, não muda nada, é exatamente a mesma coisa. Então eu defino o tipo de dado, primeiro caneta, aí crio a variável canetas, né, criei aqui com esse nome, canetas, e digo quantos elementos eu quero. No caso, 5 canetas. Né? Então, cada posição desse vetor é uma caneta. Portanto, se eu acesso canetas 0, significa que eu estou acessando a primeira caneta do vetor. Como a primeira caneta do vetor tem um elemento marca, então eu posso fazer canetas 0.marca igual a BIC. Canetas 1.marca igual a Parker, tá? Então veja que é diferente do que fizemos anteriormente. Antes nós tínhamos o vetor dentro da estrutura de dados, dentro do tipo de dado customizado. Aqui nós temos um vetor de tipo de dado customizado. Dentro do vetor eu tenho elementos, né? Eu tenho elementos cujo tipo são um dado customizado que eu criei, tá? Então nesse caso eu primeiro acesso o índice do vetor, né? Porque lembre-se que sempre que eu quero trabalhar com vetor ou matriz, né? Tudo que eu estou falando aqui também vale para matrizes. Eu acesso primeiro o índice, né? Canetas 0 vai me retornar a primeira caneta. Dentro de caneta eu tenho a marca, então eu posso fazer caneta 0.marca. Parabéns, você chegou ao final desta aula.